Agora vamos receber Rômulo Saraiva. O Rômulo é advogado, especialista em previdência social, colunista aqui da casa, do nosso parceiro do jornal Folha de São Paulo. E o Rômulo está aqui para ajudar você que está nos assistindo, prestar aqui um serviço público, tentar ajudar todos os aposentados que foram lesados por esse golpe que está sendo descoberto pela Polícia Federal, o que é possível fazer para recuperar o seu dinheiro. Rômulo, seja muito bem-vindo, bom dia. E é com essa pergunta que eu começo a nossa entrevista. Se quem está nos acompanhando foi lesado ou tem algum parente, tem algum conhecido que descobriu que foi lesado por esse esquema bilionário de roubalheira que foi montado dentro do INSS, o que essa pessoa pode fazer? Bom dia, Raquel, Josias, o Léo e quem está nos acompanhando. Olha, o governo, depois de muita relutância, já que havia um melindre muito grande em fazer a cessação desses descontos, dessa farra dos descontos, como o Lewandowski mencionou, foi necessário um freio de arrumação e finalmente isso foi feito a duras penas, né, inclusive com a emergência aí desse escândalo, né, que é um dos maiores, se não for o maior da Previdência Social, para que a partir da próxima competência, de maio, né, no próximo mês, não ocorra mais qualquer tipo de desconto de associação previdenciária e também de sindicatos. No entanto, né, as pessoas que só tomaram conhecimento de estarem sendo fraudadas, tendo em vista que muitos aposentados não tinham sequer o hábito de ficar consultando no histórico de crédito ou acesso à plataforma do Gov.br por meio do aplicativo Meu INSS, a verificação da regularidade dos seus pagamentos. Então, foi muito frequente, né, enquanto durou essa fraude, aposentados descobriram de uma hora para outra que estavam sendo roubados há vários meses, até anos. Essas pessoas poderão ser ressarcidas buscando uma indenização na justiça, né, levando em conta que, embora o advogado-geral da União, o Messias, tenha prometido tomar providências para ressarcimento e devolução desses valores, não é crível que a própria AGU tomará providências contra o INSS, porque juridicamente a AGU é a representante legal do INSS. Então, há um temor, há um receio de que muitas associações previdenciárias desapareçam do mapa, da mesma forma que elas foram criadas, meio que num surto de uma hora para outra, né, com a questão desse escândalo, possivelmente algumas associações elas vão ser baixadas na Receita Federal, vão sumir, sobretudo porque muitas estavam em nome de laranja. Então, quem vai pagar essa conta? Então, por isso a importância de se fazer a busca da responsabilização civil envolvendo o INSS e a associação previdenciária ou o sindicato, se for o caso. Porque se porventura no curso da discussão na justiça essas associações desaparecerem, o INSS pode sim ser responsabilizado subsidiariamente ou solidariamente pelo fato de ter deixado tudo isso acontecer. Embora no ano passado, o Alessandro Stefanuto, ainda no cargo, criou uma instrução normativa que busca eximir a responsabilidade dele sobre qualquer hipótese. Então, na instrução normativa criada pelo Stefanuto no ano passado, ele diz que o INSS não tem qualquer responsabilidade por esses descontos indevidos, se dignando apenas a responsabilidade de fazer a retenção e passar essa retenção para as associações, né? Mas, pela perspectiva do Código Civil, da Constituição, o INSS é sim o responsável. Ele tem o dever de fiscalizar e de aferir se o aposentado consentiu em ter aquele termo de filiação e, consequentemente, o desconto, né? Então, na Justiça, recentemente, o TRF da Terceira Região, que atende São Paulo e Mato Grosso do Sul, uma indenização de R$10 mil para um aposentado que sofreu desconto devido, além de receber os valores em dobro. Mas daqui para frente, há um temor de que as associações elas sejam encerradas. Então, o INSS deverá ser responsabilizado. E na ação do Messias,
né, possivelmente ele só vai ajuizar contra as associações, porque a AGU não vai brigar contra o próprio INSS. Então, Agora, quem Rômulo, não quiser a decisão coletiva, que ajuize individualmente. Nessa linha de raciocínio que você desenvolve, e é uma linha indispensável, porque nós temos que discutir em algum momento o ressarcimento dos aposentados que foram roubados, mas parece haver um encadeamento de responsabilidades, né? Em primeiro lugar, o ressarcimento caberia às associações sindicais que roubaram dinheiro, muitas delas, como você realça, como são associações, sindicatos de fancaria, tendem a desaparecer na medida que some a fonte de recurso, o assalto. Então, essas podem desaparecer. Agora, na escala de responsabilidade, os servidores do INSS que deram causa a esse desvio, você citou o Alessandro Stefanuto, ele, por exemplo, numa canetada, ele liberou a CONTAG, por exemplo, para morder 34 mil aposentados de uma vez só. Ele deu acesso a 34 mil benefícios para que a CONTAG descontasse sem, aparentemente, segundo a Polícia Federal, sem autorização dos aposentados, né? Esses servidores, eles vêm antes do Estado e só depois deles, com o fisco do seu patrimônio e tal, viria o Tesouro Nacional ou não? Vai direto para o Tesouro? Olha, esse escândalo ele causa uma cadeia de repercussões, né? A Polícia Federal fazendo sua persecução penal, né? Depois o Ministério Público com ação penal. Então tem a responsabilização na esfera criminal, tem a responsabilização na esfera administrativa, tendo em vista que muitos servidores públicos de carreira, né, foram afastados e estão passíveis de sofrer um processo administrativo disciplinar, e por fim a responsabilização na órbita civil, em que os prejudicados podem tomar suas iniciativas do ponto de vista individual ou de forma em ação coletiva a ser perpetrada ou pela Defensoria Pública da União ou Ministério Público Federal. Há também a perspectiva de o INSS, a exemplo de outras fraudes previdenciárias, a exemplo da Georgina de Freitas, o INSS, como autarquia, buscar reparação contra as associações e sindicatos. Só fazendo um paralelo, né, não há uma dimensão, Josias, sobre o tamanho da fraude, porque no caso da Georgina de Freitas, a precificação do prejuízo que ela causou no INSS na década de 90, no Rio de Janeiro, perpassa na maior precificação até 3 bilhões de dólares. O acórdão do TCU aponta desvios que podem, a totalidade seja 6,3 bilhões de reais, mas se for considerada a suspeita de venda casada, porque o TCU apura também a realização de empréstimos consignados fraudulentos. Então, por uma banda, se faz o lançamento da associação da mensalidade indevida, e por outro lado, as associações e alguns sindicatos estão sendo investigados por terem lançado os empréstimos consignados fraudulentos. Então, quando uma mensalidade associativa custa 50, 100 reais, um empréstimo consignado consegue, numa só empreitada, liberar 10, 20, 30 mil reais, a depender do salário do aposentado. E aí, nessa perspectiva, a precificação do TCU apenas para 2023 foi da ordem de 19 bilhões de reais. Se isso for confirmado, estamos falando da maior fraude do Brasil no INSS, que Rômulo, resolveu tomar como vítima um andar de baixo, que são aposentados e hipossuficientes. Rômulo, bom dia. Você está falando, nesse ponto eu acho importante, porque a gente está falando, a empresa acaba falando pouco disso, dessa questão de venda casada, essa questão do envolvimento de outros atores, que a gente está falando de INSS, governo, estamos falando de associações e sindicatos, mas pode ter outros atores envolvidos, pode ter empresas, pode ter bancos, né, envolvidos nesse processo, e para garantir apoio político disso, e a gente sabe que tem muita gente, não só na esquerda, na direita, inclusive, também conectado com sindicatos, com determinados sindicatos, também a gente pode ter participação de políticos no meio disso tudo para que esse esquema continue funcionando. Ou seja, a gente está vendo, pode estar vendo apenas uma ponta do iceberg, é isso?
Exato. Estamos míopes em relação à dimensão dessa fraude. A Polícia Federal, em sua força-tarefa com a CGU, ela afetou o sigilo, né, de forma que nós não sabemos ainda a extensão e a composição da organização criminosa. Mas, sem dúvida alguma, existe uma organização criminosa, porque para que um crime dessa natureza possa causar um prejuízo tão grande e por 3 anos, é necessário a participação aí de vários atores, né, os artífices da criminalidade. E aí, possivelmente, tem os servidores públicos, né, do INSS, os agentes públicos, tem a iniciativa privada aí com empresários, inclusive já foi especulado, políticos do Centrão envolvidos, né, já que algumas das associações, elas tinham empregada doméstica como representante da associação, cujo empregador eram empresários relacionados a esse esquema fraudulento, que, por sua vez, estava ligado também a políticos do Centrão. Então, e possivelmente a questão dos bancos e talvez correspondentes bancários. Gente poderosa está por detrás, porque para manter uma sucessão de algo tão assintoso, né, seria impossível não ter uma ingerência muito grande, inclusive do ponto de vista político. A reparação para o aposentado, cobrar diretamente ao agente estatal é difícil, né, porque para ele é melhor entrar com ação, por exemplo, ou buscar uma reparação contra o INSS. Mas no caso do Ministério Público Federal, exemplo de outras fraudes, ele pode sim buscar a reparação pela lei de improbidade administrativa, a cobrança de cada pessoa que foi envolvida no esquema. Teve o André Fidelis, que foi demitido no ano passado, mas muitas pessoas que estavam integradas na equipe do André Fidelis só veio cair agora, né? E a própria instrução normativa, né, que o Alessandro Stefanuto fez no ano passado, ela é contraditória porque ela exige a idoneidade, né, das associações previdenciárias como pressuposto da criação do acordo do acordo de cooperação técnica, né, que são os convênios que o INSS autorizou que essas associações tivessem o cheque em branco de fazer o lançamento dos descontos. Então, na própria instrução normativa do Estatuto, ele pede a idoneidade e que haja representação em território nacional. Muitas associações se resumiam a um empresarial num edifício em São Paulo, sem ter a abrangência de todo o Brasil. Os afetados foram todos afetados. Rômulo, eu só queria frisar um ponto para quem está nos acompanhando, para as pessoas entenderem direitinho. Você está recomendando para quem foi lesado, porque tem vários casos, a Fátima aqui, que estava nos acompanhando, por exemplo, comentou aqui de um caso de uma amiga que foi lesada estão descontando na folha de pagamento da minha amiga e não é pouco, são R$100 e poucos porque ela recebe um salário mais alto. Então, assim, tem várias pessoas com esse mesmo problema. O que você está recomendando é que as pessoas processem não só a associação ou o sindicato, como o próprio INSS, é isso? Exatamente. Os tribunais de justiça, eles têm competência para recepcionar demandas em que se busca a responsabilização apenas da associação previdenciária ou do sindicato. Juridicamente não é aconselhável, porque existe um rumor, uma expectativa de que essas associações elas sejam encerradas, porque elas foram criadas, no meu sentir, no meu entendimento, apenas com um propósito fraudulento. Houve, em 2022, ainda na gestão Bolsonaro, a questão da abertura, né? As porteiras foram abertas para a regulamentação desses convênios com o INSS e as associações. O desconto de mensalidade associativa ou sindical existe desde 1991, pelo menos com a lei de benefícios, não é nada novo. Mas em 2022 foram criadas normas que facilitaram a adesão de associações. E aí foi quando tudo começou de forma avolumada, né? Porque muitas associações que sequer tinham um filiado, né? A exemplo da ABCB, que é citada no acordo do TCU, nos anos 2021 e 2022 não tinha um filiado como aderente a essa associação. Em 2023 ela aparece com 340 mil filiados. Outra associação tinha 3 filiados até 2022, em 2023 passou a ter 600 mil filiados.
Então, isso tudo começa com a modificação de duas instruções normativas, a 122 e a 128 e a 138, ambas de 2022, isso na gestão de Bolsonaro. E dali para frente, né, o governo muda, né, mas a fraude não para, né, e as pessoas do INSS não fizeram, né, tinham indicativos, além da CGU ter dado vários sinais de que as coisas estavam erradas, inclusive saiu recentemente em matéria do UOL, mas o fato é que como é que o INSS faz uma auditoria em 2024, apontando que 1 milhão de pessoas pediram descredenciamento e que os descontos indevidos totalizavam 45 milhões de reais, se é o próprio INSS quem faz a retenção e passa o dinheiro para a associação previdenciária. Então, no próprio ano de 2024, o TCU apontou que foram desviados 1,5 bilhão de reais a título de desconto associativo. Então, como é que o INSS erra feio numa conta dessa, né, se ele mesmo retém o dinheiro e repassa para a associação que não tem fins lucrativos, né? Então, o INSS sabia da dimensão da fraude, porque estava passando, associações recebiam 40, 50 milhões por mês. É uma entidade que não tem fins lucrativos, não faz sentido algum. Então, a polícia vai dar um passo mais ainda à frente para saber a responsabilização e o grau de culpabilidade, mas já começam a ter sinais de que servidores públicos estavam recebendo propinas, fazendo crime de corrupção passiva, no sentido de viabilizar e eternizar essa fraude. Quero agradecer Romulo, muito... tem um debate que... Perdão, Raquel. Oi, Josias. Não, eu ia agradecer a entrevista. Você tem mais uma pergunta, é isso? É uma pergunta só. Se, diante desse escândalo, como havia um debate sobre a conveniência de aposentado ter acesso a empréstimos consignados, porque o aposentado, por vezes, fica, inclusive, sujeito à pressão de familiares, né? Tiram o empréstimo em nome do aposentado, depois não pagam, o sujeito fica com o nome sujo no final da sua vida. Acha que esse escândalo levanta um debate também sobre a conveniência de proibir descontos sindicais de aposentadorias ou não? Isso é lícito, isso é algo absolutamente normal e não se deve colocar em questão o direito dessas entidades sindicais de avançar sobre as aposentadorias? Existe licitude, sim, Josias. Como eu havia mencionado, o artigo 115 da Lei de Benefícios da Previdência, ela autoriza uma série de descontos, desconto de imposto de renda, desconto de pensão alimentícia e também a questão de mensalidade associativa ou sindical, entre outros. No entanto, um problema latente no INSS que veio a aflorar com essa questão das associações é a leniência, né, e a frouxidão que o INSS trata em fiscalizar irregularidades. Então, as associações a gente está falando agora, mas de longa data, os aposentados são vítimas de empréstimos consignados fraudulentos. E por que isso acontece? Porque a folha de pagamento, cuja gestão é do INSS, ela não é devidamente fiscalizada. E aí o INSS entabula o raciocínio matemático de que cada 10 pessoas fraudadas, uma minoria ali vai reclamar isso efetivamente, né, de modo que é mais barato estar pagando essa minoria que reclama do que estar fiscalizando a operação que contempla aí cerca de 39 milhões de beneficiários mensalmente, né? Então, o INSS é muito ruim em fiscalizar fraudes. Então, antes das associações, havia os contratos fraudulentos com assinatura com erro grosseiro, dados pessoais errados, e mesmo assim o INSS autorizava que os bancos lançassem os empréstimos consignados em folha. A mesma coisa agora está acontecendo nas associações, o que mostra e ratifica a vulnerabilidade, né, e a fragilidade que o INSS tem em estar permitindo que fraudadores e organizações criminosas façam esses descontos. Então, haveria necessidade de ter um compliance, uma governança corporativa melhor do INSS para evitar esse tipo de fraude.